Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho apresentar, introduzir, dar algumas informações preliminares acerca do segundo capítulo do livro Metro 2033, uma obra que eu abordei há algum tempo aqui no canal e hoje estou dando continuidade, fazendo algumas análises sobre alguns aspectos novos que foram introduzidos na sua sequência, no segundo capítulo, que foi chamado pelo autor de O Caçador. Antes de mais nada, é sempre bom relembrar que o que eu irei falar a posteriori traz elementos marcantes, fundamentais e que ordenam a narrativa do capítulo em questão, ou seja, são spoilers, ou em algum momento se configurarão em um spoiler. Quem não tiver tido a oportunidade de leitura, quiser conhecer um pouco mais, aproximar-se um pouco mais dessa obra, o faça usando o link aí na descrição do vídeo para o Clube do Livro. Lá eu deixarei por um tempo e de acordo com algumas regras um acesso possível, né, a esse trecho da obra para quem estiver interessado. Muito bem. Se há algumas questões que eu posso apontar aqui, dizer que elas são centrais nesse capítulo, uma delas é justamente o fato de que nos é apresentado Artyom e o contraste que a sua educação teve a partir da educação que ele recebeu de quem o apadrinhou, digamos assim, né, de quem o salvou e criou, cuidou dele, né, o tirou da orfandade, digamos assim, né. E temos esse aspecto, temos essa marca e temos uma outra óptica que é justamente aquela que se opõe aonde essa figura paterna de Artyom, onde ela está hoje e o que ela pensa, exerce e tem aqui nesse capítulo em si. Estamos falando justamente daquilo que emana de uma figura paterna, a influência que isso tem na personagem, e uma outra figura que é próxima dessa paterna, não chega a ser distante assim, mas que tem influência também nas percepções que Artyom tem em relação a como as pessoas vivem, né, nesse cenário, nesse ambiente, muito em virtude de algumas peripécias, né, algumas artes que ele fez, né, e artes aqui no sentido pejorativo, durante a infância. Estamos falando, claro, do personagem, né, que dá nome ao texto, né? O personagem que dá nome a esse capítulo, que é justamente um sujeito que se auto-intitula O Caçador, né? O Caçador, ele é um anteparo, né, e uma oposição ao mesmo tempo às ideias que o padrasto de Artyom tem, né, que é o Sukhoi. O Sukhoi, além de educar o Artyom, cuidar dele e fazer com que o garoto ficasse vivo, né, e chegasse até onde ele chegou, ele já é um jovem, né, hoje trabalha com algumas funções militares no seu acampamento. Além disso, essa figura ela tem importância estratégica e política para o acampamento de Artyom, né, e para o governo, né, para o regime como um todo, né, não limitando-se a esse acampamento. Ele sempre viaja, ele sempre está em negociação, vendo questões, né, resolvendo alguns problemas, entrando em conflitos, possivelmente, algo que Artyom não tem um contato muito direto. Então, uma coisa que nós podemos notar nesse ponto é que Artyom é alienado das questões envoltas à própria sobrevivência da sua colônia e da raça humana como um todo, né? Porque o padrasto dele é sempre ausente e não expõe a ele, não aproxima ele necessariamente dos fatos mais importantes, né, centrais, que envolvem toda a política e organização das colônias da Metro, né?
Então, isso de alguma forma, embora o Sukhoi o tenha criado, né, vemos nele uma figura muito ausente. E para um rapaz como Artyom, né, um rapaz que vive sobre essa ameaça constante, né, um sujeito que se dedica cotidianamente à infantaria e os afazeres da infantaria, é algo que faz falta, né, que nós percebemos que é, é uma demanda interna do Artyom, né, saber um pouco mais. É claro que Sukhoi faz isso por algumas razões, né, digamos que possam existir, embora o capítulo não deixe claro, né, funções políticas para que ele também não espalhe, né, não divulgue tantos dados assim, né, não fale diretamente com as colônias ou até algumas pessoas próximas para não correr o risco de que rumores e informações se espalhem, né, sobre o que está realmente acontecendo na Metro como um todo e sobre quais são as ameaças envolvidas, né? Por razões políticas isso pode acontecer, né? Para também não causar uma certa comoção pública, né? Para que haja algum nível de gerência, né? E não de um pânico disseminado dentro de toda a Metro. E uma segunda, né, possibilidade aqui, né, um segundo motivo, pode ser relacionado, pode estar relacionado a uma questão mesmo de proteção, né, de Artyom. O fato dele ser a figura paterna de Artyom, não querer aproximá-lo tanto de coisas que ganham um traço, digamos, fatalista nesse capítulo, né? Mas Artyom conhece uma figura que certamente deixa claro para ele, né? Trata-se de um andarilho, alguém que não pertence à colônia, mas que está ali de passagem, que mais adiante no capítulo ele iria revelar que ele tinha pretensões, motivos mais claros para estar ali, visto que ele pertence, né, a uma colônia bastante distante, ele não faria um trajeto tão perigoso assim, né, tão com alto risco, né, com grande chance de ser morto à toa, apenas para visitar e falar com antigos aliados e amigos. Essa figura que aparece ali e diz conhecer o padrasto, conhecer o Sukhoi, né, quem criou o Artyom, traz a ele algumas revelações e coloca ele também questões, digamos, de um dilema moral, de um dilema psicológico que começa a ser apresentado aqui, né, que é o fato de agir e não aceitar, digamos assim, tão arbitrariamente, né, as concepções que o padrasto dele está tendo no momento. Essa figura, esse soldado experiente, né, já não é nenhum garoto mais, ele se autodenomina caçador, ele não revela o nome dele, a identidade dele, e apenas se autodenomina segundo a sua função dentro da Metro. Os caçadores são vistos pelas crianças, né, e por toda a comunidade como, digamos, os heróis da Metro, porque são aqueles soldados, aqueles humanos que se dedicam a ir à superfície conseguir suprimentos, né? Como eles conseguem suprimentos, combustível e sobrevivem, né? Alguns poucos deles, porque grande parte dos caçadores são mortos pelas criaturas e pelas próprias condições ambientais impossíveis de manter uma mínima resistência e sobrevivência para a raça humana na superfície. Eles são vistos como figuras heróicas, né? Como bravos guerreiros, e até ganham uma certa conotação idealizada, né? As crianças, por exemplo, desejam ser caçadores quando crescer, né? Não tem mais o Clark Kent, né? O Bruce Wayne, ou essas figuras, digamos, heróicas, as quais as crianças projetam e manifestam interesse claro de se tornarem. Os heróis de Metro são os caçadores, porque são eles que colocam sua vida em risco cotidianamente para que exista um mínimo de subsistência ali embaixo, e que lutam de fato, né, diretamente com as criaturas. Esse tipo de figura também inspira em Artyom, né, uma certa admiração
E ele projeta também nessa figura, né, algo de que ele talvez estivesse inclinado a ser, porque Artyom, embora seja um soldado bastante disciplinado, né, embora seja alguém fiel e leal às pessoas mais próximas a ele, isso claro que inclui o Sukhoi, o seu padrasto, ele é alguém que tem essa ânsia de colocar a mão na massa. Né? Nós vemos a personagem muito inclinada nesse sentido. Né? Então um caçador é alguém que inspira ao mesmo tempo desconfiança nele, porque trata-se, em específico esse aqui, de uma figura bastante misteriosa, que conhece o seu padrasto, mas também admiração no âmbito do que ele conhece, né, das possibilidades de ver um mundo o qual Artyom não pôde ver muitas vezes. Isso leva a um ponto-chave nesse capítulo, que é justamente a lembrança de Artyom com alguns colegas, né, que ele teve fazendo algumas das peripécias, né, algumas artes que eu havia falado lá no início do áudio, que foi justamente ir ao Jardim Botânico, né, a uma localidade chamada Jardim Botânico muito próxima ali de onde ele vivia anteriormente. No Jardim Botânico, a visita a esse local, né, essa arte, essa pequena peripécia que eles aprontaram, tinha muito o intuito, né, de conhecer esse lugar, esse tipo de ambiente de vida, de possibilidades, as quais para elas, crianças que cresceram, que são contidas, né, ali na metro, não tem muita oportunidade de fazer, de viver. Nesse ponto aqui do capítulo, eu acho que é um ponto rico, né, uma característica muito marcante e rica do capítulo, porque ela nos faz pensar numa infância em quatro paredes, numa infância em que o próprio conceito de infinitude, que é aquilo que o Artyom, né, as crianças queriam descobrir, olhando simplesmente para o céu, para a abóbada, né, da estelar, né, o próprio conceito de infinitude não é algo muito claro para eles, porque são coisas que não adentraram o seu nível, o seu âmbito de experiência. Né? Nos faz pensar numa infância que apenas conhece a escuridão, né, os cabos de energia moídos, os dutos de gás, né, o cinza e poucas cores. Né? Quando nós pensamos e refletimos acerca dessa percepção, né, tentamos nos colocar minimamente no lugar de alguém que está nessa condição, nós percebemos e podemos cogitar o quanto a percepção de mundo ela é limitada, e também a própria possibilidade, né, de aquisições, né, de refino mental também, né, porque os conceitos são muito delimitados, muito restringidos a uma ótica e aos limites que a própria metro dá. Existe um mundo muito maior lá fora. Existem possibilidades às quais essas pessoas sequer têm compreensão, acepção. E isso é interessante. É um aspecto aqui do livro, um momento do livro que me fez pensar e voltar um pouco o próprio mito da caverna, lá do Platão. Né? Eu fiquei pensando no mito da caverna, no filósofo, quando eu lia essas linhas, né, e entrava em contato com essa percepção, esse desejo infantil de Artyom e os seus colegas, né, os seus amiguinhos, de saírem, entre aspas, da caverna, né, terem essa possibilidade. E eles acabam passando uma noite, porque os dias são impossíveis, né, impossíveis definitivamente serem passados em um lugar que esteja apto a receber luz, que é uma luz bastante radioativa, muito forte, né, digamos que é uma luz que prejudica os olhos, a pele, queima, causa câncer ali, né, incineração quase que instantânea, né, e também os níveis de radiação são sempre muito elevados, muito grandes, algo que eu discuti no capítulo anterior, né, falei um pouco mais acerca disso. Então eles optaram por passar algumas horas da noite no lugar e depois irem embora. Quando principalmente, né, muito devido ao fato deles terem escutado ruídos, né, sons possivelmente de alguma criatura, né, alguma criatura transformada, mutada em virtude da radiação que estava perambulando, transitando por ali. Isso nos leva também a um grande segredo de Artyom, que ele acaba
trocando com o personagem do caçador mais adiante no capítulo, né, que é justamente o fato dele e dos colegas terem deixado, né, uma brecha não fechada, uma possibilidade dos negros, né, das criaturas deformadas, das mutações, entrarem na Metro. Algo que, se houvesse sido dito, conhecido na época, ou até mesmo hoje, Artyom, né, pode estar em perigo, se alguém mais souber disso, na própria Metro, de uma execução sumária, né, de eles serem executados em virtude dessa grande irresponsabilidade, sendo eles crianças ou não, apenas para dar o exemplo para o resto da colônia. Né. Mas Artyom carregou esse mistério, esse segredo durante muitos anos, e aparentemente, né, em contato com uma figura que nem a figura paterna dele, isso que é curioso, né? Ele teve essa vontade, essa possibilidade de falar, de desabafar, talvez porque acreditasse ou depositasse nessa figura alguma espécie de compreensão, né, em virtude dele conhecer e estar mais ativo no âmbito exterior, né, nos ambientes externos. Talvez Artyom tenha projetado e esperado dessa figura, nessa figura, alguma segurança para falar. E a figura, que na verdade havia proposto, né, a troca de segredos, não foi algo que partiu do Artyom, mas Artyom certamente viu nessa brecha uma possibilidade de dizer um pouco desse segredo incômodo que ele carregou durante vários e vários anos. Partiu do caçador, no caso, trocar segredos. E uma coisa que o caçador traz para Artyom é justamente o fato dele não estar ali por acaso, ele está em missão, e ele precisa retratar, ele precisa dizer aos seus superiores, às pessoas que confiaram a ele essa missão, dar a eles algumas informações sobre algo que está acontecendo ali onde eles estão, justamente próximo das barragens, né, do território norte. Algumas barragens no território norte, inclusive, né, são duas que são citadas pelo Sukhoi, aqui nessa parte do texto, e ele diz que uma já foi rompida, né, e que há uma outra que ainda não foi, mas que caso ela tivesse, a primeira tivesse sido rompida de determinada maneira, ou a segunda venha se romper, que a Metro, a princípio, estaria toda alagada, né, inundada por toda essa água radioativa. Que o futuro da colônia não é algo muito certo, muito pelo contrário. Ele é bastante incerto, né, e bastante inseguro também. Isso foi uma das revelações do Sukhoi. E uma outra revelação foi a existência, né, de outras criaturas que, digamos, estão numa hierarquia, né, no nível de desenvolvimento um pouco maior, mais aprimoradas, mais desenvolvidas do que aquelas criaturas que eles têm hábito de enfrentar ali e sofrem ameaças dentro da Metro. Né? O capítulo começa com metralhadoras sendo armadas, né? Metralhadoras de gatilho fixas, aqueles armamentos realmente pesados, né? Dá para entender que até munição antiaérea. O capítulo começa com uma grande demonstração, um grande exemplo de fuzileiros, de soldados da Metro, tentando conter uma aproximação de uma horda dos negros, né? O quanto eles tomam balas e quanto a carapaça, né? O corpo deles é resistente a ferimentos e que mesmo metralhados, né? Mesmo eles resistindo vários tiros e necessitando de vários tiros até cair no chão, como os soldados ainda têm aquele cuidado de aproximar dessa carcaça, aproximar desse corpo e fuzilá-los mais uma vez, né? No crânio ou algo que o valha, para garantir que eles estejam mortos. Sukhoi nos revela que existem criaturas muito mais evoluídas, né, e que apresentam, digamos, uma ameaça muito maior para a Metro em si. E ele revela também algo que Artyom ainda não havia comentado com ele ou com qualquer outra pessoa, para não se passar por covarde, né, ou louco, de que essas criaturas, esses humanoides, pelo menos no conceito dele, na percepção dele, seriam criaturas que já se adaptaram, estariam mais adaptadas ao ambiente todo destruído, devastado da Terra e da grande, né, quantidade, concentração de radiação do local. E que eles têm uma qualidade, né, uma habilidade bastante característica e marcante, que é o fato deles poderem comunicar-se
psiquicamente, e eles o fazem muito através de sonhos. A Artyom estava sonhando com essas criaturas, recebendo sugestões dessas criaturas, e as pessoas ali da colônia de Artyom e de Sukhoi têm tido sonhos recorrentes, né, e estado bastante amedrontadas com isso. Essa revelação insere um elemento muito importante para Metro, e eu creio que também seja uma das características que diferencia um pouco essa obra de outras obras que tem esse aspecto, que tem esse referencial, esse enredo, esse cenário pós-apocalíptico, que é o fato de Metro também ser uma obra psíquica, né, com questões relacionadas a um psiquismo, né, que é advindo dessa suposta ameaça desses seres os quais Sukhoi entende e interpreta como a evolução natural da própria raça humana. Eu creio que o que seja relevante aqui, no caso, é o fato de Sukhoi perceber que a guerra não é apenas mais travada no campo aberto, no campo físico de enfrentamento dentro de um território, né, dentro de uma linha de combate. A guerra passou a ser também psíquica, a guerra passou a ser algo mental. E ele crê, né, que esse avanço tem sido favorável mais aos inimigos do que propriamente à espécie humana. Né, essa nova espécie que ele menciona, né, esse Homo novus, né, esse adversário, esse suposto adversário do Homo sapiens, que, segundo ele, é questão de tempo até causar a sua extinção, está vencendo muito em virtude do domínio, né, do seu avanço, né, do seu refino e possibilidade de atacar o inimigo, né, através da sugestão, da manipulação e também do despertar, do medo. As pessoas sendo alvejadas mentalmente, nos sonhos ou psiquicamente, estão criando cada vez mais receio em relação a essas criaturas, né, e sendo também sugestionabilizadas. Né? É esse o termo? Enfim, elas estão sendo alvo de sugestão, né? Algo que mentalmente é muito eficaz, né? É uma arma bastante eficaz nesse sentido, porque você derrota o inimigo mentalmente, ele perde motivação e até mesmo coragem e ímpeto para fazer frente a um mal, que pode ser um mal até mesmo ilusório, né? Apenas fonte, né, dessa sugestão de informações que não necessariamente sejam verdadeiras. E foi algo que o caçador percebeu, que o caçador, digamos, acredita que seja o caso, inclusive para justificar e dar alguma explicação, né, algum dado de realidade ao fato de Sukhoi, uma figura que ele sempre viu como um opositor, né, a decadência, ao fim, extermínio da raça humana, né, um resistente, alguém que está sempre no embate, ou esteve por vários anos, ter, digamos, entrado, né, numa perspectiva, adotado uma perspectiva um pouco mais pessimista, fatalista, de que não há muito o que fazer em relação à raça humana e que é uma questão de tempo até ela ser extinta. O caçador acredita que Sukhoi esteja sobre esse domínio psíquico, que ele esteja sendo feito de marionete por essas criaturas, por esse Homo novus, e que, na verdade, as organizações, né, as pessoas mais influentes das colônias estejam passando por algo parecido. E ele vê em Artyom alguém que, embora esteja sofrendo essa exposição e esse contato psíquico com essas criaturas, ele vê nele alguém que ainda não desistiu, alguém que ainda não sucumbiu a essa manifestação mental. Ele vê em Artyom alguém que possa ser, talvez, ainda um ponto de resistência e de combate, né, de conflito em relação a essas criaturas. Né? E é nesse sentido que ele revela as suas pretensões nessa missão e que, caso ele fale, que ele deixará a cargo de Artyom avisar os seus superiores para que outras providências sejam tomadas assim. Ele vê na colônia Artyom como um candidato a seguir esse legado
e seguir em frente com esse movimento de resistência. Bem, eu falei bastante já, eu creio que já é hora de encerrar esse podcast, né, essas pequenas impressões preliminares, né, deixar coisas um pouco mais abertas e talvez explorá-las mais futuramente, não esgotar totalmente o assunto aqui, até porque o segundo capítulo, Caçador, também é um capítulo ainda introdutório da obra, que vai nos trazendo elementos novos e principalmente nos mostrando as nuances de Metro 2033 que o fazem ser uma obra diferencial, com aspectos diferentes, com um próprio mundo e escopo que não é muito comum e muito próximo em outras obras com esse cenário pós-apocalíptico que nós reconhecemos aqui. É isso, meus caros. Um abraço, até o próximo capítulo.